Oiê, eu sou a Nélita, vivo na Suíça e compartilho com vocês um pouco da minha vida espiritual e um pouco das viagens que eu acabei fazendo aí por esse mundo afora, tá bom? Então eu deixo para vocês aí uma paisagem linda para vocês estarem contemplando e vou dando uma palavra de fé para que vocês possam estar revestida com a força do Senhor Jesus, com a força que vem do alto, para poder vencer as batalhas, porque a nossa vida é uma batalha, é ou não é? Todo dia, quando nós levantamos, tem até aquela história que o mundo fala: tem que matar um leão por dia. E eu vou te falar, tem dia que não é um, não. Eu mato 15 leões por dia, 5 leões por dia. Você tem que estar ali firme. Se você tiver as armas corretas, você vai matar todos os leões que vierem contra você. Você vai conseguir fazer de uma maneira com a estratégia que vem do alto. Então, hoje eu vou deixar essa mensagem para vocês aqui, olha, que está falando assim: a armadura espiritual dos cristãos. Primeiro, quem é cristão? Aquele que crê em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei se você tem essa fé de crer no Senhor Jesus. Se você crê em Cristo, então você é um cristão, ok? Armadura espiritual. Então, nós não estamos falando coisa física aqui. Nós estamos falando do lado espiritual, ok? Então, se existe uma armadura espiritual para os cristãos, e como é que eu vou usar essa armadura? Será que eu estou sabendo usar essa armadura? Será que eu tenho essas armaduras à disposição minha? Ou eu tenho que buscar em algum lugar? O que é que eu tenho que fazer para poder usar essa armadura? Estes eram questionamentos meus quando eu começo a ler a palavra de Deus. Lá atrás, quando eu comecei a querer entender a Bíblia, eu sempre buscava esses questionamentos. Como? Cadê essa armadura que eu quero usar então? E aí eu compartilho com vocês essas minhas experiências que eu fui vencendo batalhas espirituais imensas, travadas na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus desejos da carne. E eu fui vencendo tudo isso, eu fui vencendo esses desejos, eu fui vencendo esses pensamentos, pensamento de suicídio, pensamento de depressão, de ficar trancada, de ficar fechada, longe das pessoas, de ansiedade, aquela coisa de medo. Eu fui vencendo tudo isso. Então, hoje, às vezes eu até me empolgo em falar dessa maneira com vocês, porque eu quero que vocês, é o meu maior desejo, que você compreenda que existe uma armadura à disposição tua. E essa armadura espiritual, nós podemos usar, fazer uso dela para poder ir contra as forças espirituais do mal, porque essas forças elas existem, estão aí na Terra, estão fazendo destruição pelo mundo inteiro, mas quando nós compreendemos isso, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos dá todo esse caminho. E então o que eu mais quero, o que eu desejo quando eu faço essas mensagens, é que você pegue a palavra de Deus, leia, medite comigo, ou se não for no momento que você está assistindo o vídeo, pega a tua Bíblia, fala com o Pai e ele vai te direcionar. Hoje eu quero falar aqui, olha, Efésios capítulo 6, que está lá no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só a profundidade disso. Ele não nos ensina a nos fortalecer com as energias, com os cristais, com a água, com o azeite. Não é isso que Deus nos ensina. Ele nos ensina a que nós podemos nos fortalecer no Senhor. É no Senhor Jesus que a gente busca força. É Ele que é a fonte da força. É Ele que nos dá força, nos dá vigor. Ele nos deu o Espírito Santo dele para que possamos ter essa força, para que possamos ter autoridade contra o mal, para que possamos ter a força do poder dele, o poder do Espírito Santo. Então, é claro, é nítido, é transparente a palavra de Deus, mas a gente tem que estar meditando nela para poder compreender. Então, aqui, eu não estou dizendo que, tá bom, pode ter força, pode ter energia, os cristais, as coisas aí da terra, a árvore tem energia, o universo, tudo tem mesmo. Mas
O Senhor é o criador de tudo isso. Então, o meu pensamento e o meu ângulo de visão é: eu vou direto na fonte. Eu não sou aquela pessoa de ficar na superfície, eu vou no profundo. E para ir no profundo, na minha cabeça, no meu entendimento, que é o que eu gosto de compartilhar com vocês, é que você vá no profundo. Não vá nas coisas que são superficiais, porque todo mundo tá indo no superficial e tem um monte de gente se suicidando. Tem adolescente acabando com a vida porque não consegue ir no profundo, porque fica só no superficial. Então, se você tá no superficial, eu te aconselho, eu te peço, eu te oriento, eu te ajudo, se você quiser, a ir no profundo, para buscar essa força no poder do Altíssimo, porque a força, o poder do Altíssimo é a mesma que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Olha a profundidade disso. Nós estamos aí prestes à Páscoa, nós estamos vivendo dias que aconteceram lá atrás, a Bíblia fala sobre isso. E essa força que deu para o Senhor Jesus, para que ele fosse ressuscitado, que ele voltasse à vida, para que ele pudesse hoje nos ajudar e nos dar também essa força e esse poder, ela está à disposição nossa, ela está à tua disposição. Então, como que você vai buscar essa força? Mas, Anélita, onde que está essa força? Na palavra de Deus. Pegue a tua Bíblia, leia, medite, converse com Deus, peça a Ele, Senhor, eu quero ter essa força. O Senhor está me falando aqui que eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu faço isso, Deus? Me ensina. Então, eu estou compartilhando coisas com vocês que é o que eu fiz lá atrás. E faço ainda todo dia, eu falo com ele, eu converso com meu pai e eu peço para ele sabedoria, direção, e ele tem me fortalecido, ele tem me ajudado nessas batalhas que eu já venci na vida. Quando perdi minha mãe foi salva, eu creio nisso. Quando meu pai também já foi, a minha irmã, tudo isso foram situações super difíceis para mim, para que eu pudesse lidar com tudo isso. Sair de trabalhos, mudar de país, começar num país onde você não conhece a língua, onde você não conhece nada, você não conhece a cultura e começar do zero, sempre tendo uma fé, acreditando naquilo que Deus fez de promessa e Ele me fortalecendo. Porque eu sou alguma coisa? Eu não sou nada, gente. Eu não sou nada, eu sou pecadora, eu sou como vocês. Eu estou aqui nessa terra batalhando, tentando, mas a força do poder de Deus eu aprendi a buscar. E é isso que eu compartilho com vocês, para que você também vença essas batalhas que vocês estão lutando aí. Fortaleça no Senhor Jesus. Busque a força nele. Vá direto na fonte. A fonte que jorra água viva. A fonte que jorra tranquilidade, mansidão, sabedoria, discernimento. A fonte que jorra vida. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vá direto na fonte, porque essa fonte, ela está à disposição nossa. Esse poder está à nossa disposição, está à tua disposição. Mas existe uma coisa, você tem que agir. Você tem que tomar atitude. E é você. Eu estou aqui te incentivando, passando força, motivação para que você haja, para que você faça algo. Mas quem tem que agir é você. Eu agi lá atrás. Eu tinha pensamento de suicídio. Eu pensava em morrer, eu não queria mais viver. Eu era depressiva, angústia que tinha dentro do meu peito, medo. Tudo isso eu venci. Então você também pode vencer. Você também tem à tua disposição o poder de Deus, a fortaleza dele. Você pode vencer o medo. Você pode enfrentar tudo isso com coragem, com força que vem do Senhor Jesus. Tá bom? Então, eu tenho vontade de continuar falando o resto da vida aqui. Se você deixar, né? Eu ia falar tudo que eu sei, que eu aprendi nesses anos, que me fazem bem, que me fortalece. Mas a mensagem de hoje é essa. Está à tua disposição. Aproveite, desfrute enquanto há tempo, tá bom? Eu deixo aqui então. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e au revoir!